Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Cidades Ontem, Hoje e Amanhã. O momento da gente entender como os investimentos estruturados e estratégicos no Espírito Santo podem nos levar ao desenvolvimento. Já estão nos levando. É esse espaço que explica isso para você. Ainda mais quando a gente tem uma figura tão importante e também estratégica no nosso estado, como é o papel do Bandes, que traz então aí todas as linhas e instrumentos necessários para que o empreendedor médio, pequeno, possa também, então, levar esse desenvolvimento através do seu negócio para diversas regiões do estado. E hoje nós vamos chegar para falar sobre um dos negócios considerados mais inovadores da nossa história recente, porque alia agricultura com tecnologia. Vamos saber muito mais sobre isso a partir de agora, quando a gente vai passar a conhecer Agrolendes. E para comentar toda essa história conosco, nossa convidada já está aqui, a Vanessa Dalbó, que já então fala conosco representando a empresa. Muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. É muito bom recebê-los, até para conhecer muito bem como que tudo isso nasceu. Mas, para a gente entender todo esse caminho, que não é pequeno, né? Mas já muito intenso também, queria saber o que é Agrolendes. Explica para a gente. Agrolendes é um laboratório de análises agronômicas. Ele surgiu em meados de 2020. Veio a ideia, né, do que a gente iria empreender, né? Que eu estava terminando o doutorado e queria seguir, né, uma carreira pós-doutorado. E aí a ideia foi, não, vamos empreender. E aí ficou de 2020 até início de 2021, imaginando o que fazer, né? E Jaguaré é uma cidade muito agrícola, que é o local onde a empresa está instalada. Então a gente falou assim, vamos montar um laboratório de análise de solos. E aí com isso veio essa ideia. Aí a gente trabalha com solos, folhas e nematóides, prestando serviços, né, de análise aos agricultores, também representantes comerciais, empresas. E aí eles levam essas amostras para a gente poder analisar e entregar um resultado para eles. Esse resultado, para pessoas mais leigas, né, é como se fosse um exame de sangue, um hemograma. Então, é um hemograma do solo ou da planta. E que vai fazer, acredito eu, pela explicação, aquilo ter mais produtividade. Isso aí. Ah, legal. Então, vai ser um aliado, né, para ele também ter um custo menor, né, porque ele vai utilizar menos adubos, menos defensivos também, né, e ele, com a análise, ele tem uma base, né, para ele estar seguindo, ver o que a planta precisa, como que o solo dele está, se está pobre, se está rico, se precisa equilibrar algum nutriente. Ah, legal. Vamos então depois detalhando muito mais sobre essa história. Mas até para frisar mesmo para quem está nos acompanhando, então, o negócio não existia, na família não tinha nada parecido, na sua carreira também não, né, em relação a ter, né, um empreendimento, né, uma empresa, surgiu realmente aí e de uma maneira, vamos chamar assim, nova e inédita para vocês todos. Sim, eu sou engenheira química, fiz mestrado e doutorado nessa área. Então, até o momento, eu iria seguir uma área acadêmica. Era o sonho, né, inicial. Porém, veio aquela pandemia e aí o sonho acabou se dispersando um pouco. Aí ficou aquela dúvida, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí aquela vontade de voltar para a cidade também, perto da família, né? Minha família é de Jaguaré, eu estava em São Carlos na época. Interior de São Paulo. É, isso aí, interior de São Paulo. E aí a vontade de voltar, né? E a minha família é agricultora, eles trabalham com lavoura, né? Eles são produtores rurais. E eles ficam mais nessa pegada, né? De cultivar café na região, né? Que eles cultivam bastante. Tem café, tem pimenta, mamão. E aí a gente juntou, né? Toda essa história, né? E falou, não, vamos empreender numa área agrícola que a gente, querendo ou não, ajuda eles, né? De uma forma. E Jaguaré, o conhecimento também, né, da engenharia química, eu consegui implantar ali dentro. Não, claro. Essa parte acho que é a grande inovação que surgiu aí, como eu pergunto, né, dessa novidade. Mas só para explicar que Jaguaré é a cidade que fica no norte do estado, essencialmente, né, de economia agrícola, como a gente sabe. E justamente nela que tem um grande expoente econômico da própria economia da cidade, porque também é um grande carro-chefe da região. E aí eu pergunto, Vanessa, que é o caso de você olhar e não tinha nada parecido, né? Ou você se inspirou em alguma coisa que tinha conhecido na sua formação para levar isso para essa sua área, então, de família já? Na região tem poucos laboratórios de análise de solos.
Fora da capital, né? E na capital aqui também acho que tem um ou também dois. É pouco, que né? são então poucos. É uma área bem... É uma área... No Espírito Santo é uma área escassa. Ok. Então, não tem muitos laboratórios no estado que fazem esse tipo de serviço, né? Então, vem muitos laboratórios de fora buscar essas amostras e levar. Tem laboratórios de Minas que pegam amostras aqui, tem laboratórios de São Paulo. Então, é uma região que precisava de ter, né, esse incentivo. E minha família tinha uma dificuldade para fazer, as nossas famílias, né, tinha essa dificuldade. Às vezes tinha que levar a amostra até uma cidade próxima, né? E demorava muito o prazo de entrega dos resultados. E na engenharia mesmo, eu não vi nada de análise de solo. Mas eu conheci pessoas que trabalhavam com isso, né? E eu fiquei uma semana em um laboratório em Mato Grosso para poder pegar a prática e poder implantar, né, na nossa região. Muito e aí legal. A gente fez toda uma pesquisa de mercado antes, fez um plano de negócios. Não foi assim, a ideia surgiu e pá, vou fazer. Né? Não. A gente teve esse período ali, né, da pandemia, em 2020 até dezembro, para poder analisar se realmente seria isso, né? E aí, quando foi janeiro, fevereiro, assim, de 2021, a gente já iniciou com pesquisa de mercado, plano de negócio. E aí falou assim, não, vamos colocar em prática, realmente precisa, a região não tem muitos, né? E os produtores tinham uma dificuldade, tanto os técnicos também, eles questionavam muito o prazo de entrega, né? E aí foi onde surgiu todas a inovação que a gente colocou no laboratório, né? Porque se eu começasse com uma tecnologia menos inovadora, eu iria demorar para entregar o resultado da mesma forma. Então, a gente conseguiu um apoio, né, do Bandes para poder colocar essa tecnologia inovadora e conseguir entregar esse resultado com um prazo mais acessível. Ou seja, com a capacidade já de atender uma demanda que você já reconhecia, a própria cidade, obviamente, pela vocação já apresentava, sendo então até mais rápida que a concorrência, vamos chamar assim, né? Essa agilidade então em entregar o que obviamente as pessoas necessitavam, e isso já partiu então como uma meta. E aí você já cita que o Bandes apareceu. Em que momento você entendeu que precisava dessa ajuda para ter esse ponto aí? Era para adquirir equipamentos, estruturar fisicamente a ideia de vocês? Era para adquirir esse equipamento de ponta, porque ele é vou falar o nome assim, né? Mas muitas pessoas talvez não vão entender. Mas ele é um espectrômetro de emissão óptica por plasma, acoplado, né, indutivamente. Então, esse... O nome é difícil mesmo. A sigla dele é ICP-OS. ICP-OS. Então, assim, muitos agrônomos vão conhecer pelo ICP-OS. Quando você usa um ICP, você tem um resultado mais preciso e com mais rapidez na entrega. Depois que você prepara a amostra de solo, faz o extrato dela, da folha... Quando você usa essa tecnologia, você demora 23 segundos para ter o resultado. Agora, quando você usa outras tecnologias, você vai gastar em média um dia ali para poder conseguir o resultado e vai requerer muito mais mão de obra. E tudo que requer muitas etapas, que você precisa de demanda de muitas pessoas, a chance de erro é muito grande. E aí foi isso que entrou nessa ideia. Não, nós vamos começar com esse equipamento e nós vamos procurar parceiros para estar adquirindo esse equipamento. E aí foi onde o Bandes entrou. Que excelente, viu? Agora, não, me surpreendeu ao mesmo tempo que você falou, quando você falou que era mais rápido, não imaginava que era realmente nessa parte de, por exemplo, um dia para segundos. Você tem ali os resultados, e aí do equipamento ele já... Do que você precisa do equipamento era segundos, né? Aí ele já passa direto pro sistema que gera o laudo. Então, ele não tem uma interferência onde eu vou ter que digitar o valor... Vou ter que ficar ali fazendo cálculos. Não, ele já me dá o resultado calculado, eu já jogo para o sistema junta tudo. E aí tem uma parte de qualidade no sistema que ele faz um filtro, né? Para ver se tem algum erro, alguma coisa assim, né? E se tiver algum erro, ele barra. Senão, ele já aprova o laudo para entregar para o cliente. Que máximo. Bem, é um equipamento que a gente pode chamar laboratorial? Um equipamento laboratorial. Aí que mora, então, a minha pergunta. Como é que você, né, chega no Bandes... ou tem os contatos para poder falar que o seu equipamento é laboratorial? Porque a gente tem a ideia de que o apoio vai vir para um equipamento industrial desses que a gente pode imaginar, né? Aço, e tudo que a gente pode produzir a partir de tudo aqui no Espírito Santo que nós temos de parque industrial. Aí vem um equipamento laboratorial lá para o Bandes analisar. Acho que até para eles foi inédito. Mas eles estão muito trabalhados também na inovação. Sim. Isso casou com o que vocês precisavam? Sim, a gente conseguiu uma linha FINEP com Bandes. Então, foi onde o nosso equipamento entrou. Para inovação nessa área, né? No Espírito Santo, a gente é pioneiro com esse equipamento.
Os outros laboratórios não utilizam. Aí depois surgiram outros laboratórios com esse equipamento, né? E tinha também, assim, universidades. Mas laboratórios comerciais não tinha até o momento. Que massa. Aí surgiu mais ou menos na mesma época que a gente, um outro laboratório que utiliza esse equipamento. Mas a gente acabou sendo pioneiro nessa tecnologia. E aí, com isso, a gente conseguiu mostrar para o Bandes que era alguma coisa, assim, inovadora nessa área. Iria trazer um resultado mais rápido. Porque hoje, pra você ter uma ideia, os laboratórios demoram em média 15 dias para entregar um resultado. Então, quando você demora 15 dias, no nosso caso, é porque a amostra ou veio muito molhada, ou faltou informação do cliente, e aí você vai travando, né? Vai passando. Passa um dia, passa 2 e vai indo. Agora, se não, eu entrego com 3 dias, 5 dias. Então, uma média de entrega de resultado hoje nossa está de 5 até 12 dias. Esses com tempos maiores são aqueles que sempre tem uma coisinha que trava, né? Ou amostra úmida, ou falta informação, ou algum detalhe que ficou para trás. Pensando em um exemplo hipotético, né? Um produtor que está esperando essa resposta para avançar com o seu projeto, né? De uma cultura específica, né? Café, mamão, pimenta. Então, isso é estratégica, essa informação para ele, né? Então, quanto mais ágil e, obviamente, mais precisa, né? Ele tem a melhor decisão a ser tomada a partir daquele resultado, né? Sim, e aí muitas vezes chega um produtor pra gente, né? Ele fala assim, eu precisava fazer uma adubação daqui 5 dias. Você não consegue me entregar esse resultado? Aí eu consigo dar a garantia. Eu já olho a amostra dele, não, sua amostra tá molhada, tá seca, tá como? Aí eu olho e falo, não, desse jeito aqui eu consigo te entregar. Ah, não, desse jeito aqui eu vou precisar de tantos dias a mais. Então, você tem essa proximidade também com o produtor, né? Consegue conversar com ele e aí explica. E eu consigo dar essa garantia do prazo porque eu sei que o equipamento me entrega nesse prazo mais rápido. E de onde estão vindo esses produtores te perguntando sobre isso? Vem de todas as regiões. A gente atende desde, assim, atende semanalmente, né? Que a gente faz algumas rotas, né? Desde Eunápolis, na Bahia, até aqui em João Neiva. Então, a gente pega toda essa região da BR-101, entra um pouquinho até Ponto Belo. Que máximo. Então, de todas essas regiões, assim, do norte do Espírito Santo, do sul da Bahia, eles perguntam uma coisa, perguntam outra. Não, então, isso já mostra que uma ideia que surgiu já foi se ampliando além da própria cidade, além do próprio estado, né? Isso. Já passando as nossas divisas. No local, inclusive, o sul da Bahia, você pode até falar mais do que eu entenda, mas é um dos lugares que tem crescido e muito essa questão do agronegócio. E eu já perguntei uma vez, numa outra ocasião, influenciado pelo Espírito Santo. Sim, tem muitas pessoas do Espírito Santo que vão cultivar lá. Viu? A gente até tem muitos clientes de lá, né? Aí eles chegam, não, pode deixar que eu levo a amostra para vocês, porque eu sou daí de Jaguaré mesmo. Aí eu, então tá bom. Que excelente. É uma transformação enorme. Olha que como a gente está aqui para falar sobre essas transformações do ontem, do hoje e do amanhã, a gente está entendendo, né? Como surgiu ali meio pelo ontem, a atualidade. Daqui a pouco a gente vai saber muito mais sobre os andamentos desse investimento. Mas para entender, então, que tipo de análises vocês conseguem realizar? Em número, pelo menos, se a gente pode ter um exemplo. Obviamente, da área, você pode até falar, porque nós temos agrônomos e pessoas ligadas a isso, né? Mas, de uma maneira geral, assim, tem número de análises que é uma representatividade ou quais são as principais que vocês realizam? Em nome mesmo, assim. A análise que a gente mais faz hoje é a completa de solo. A completa de solo, ela vai avaliar macronutrientes, micronutrientes, pH e matéria orgânica e o fósforo remanescente. Então, essa é a nossa análise completa. E os macronutrientes, fósforo, potássio, sódio. Nossa análise já vem também com sódio, né? Que é uma coisa que muitos laboratórios colocam como adicional. A gente já implantou porque a gente tem o ICP. Então, o ICP, assim, para ter uma explicação um pouco melhor também, né? Quando eu vou ler um elemento, dependendo do extrato que eu estiver lendo, eu já leio 7 elementos de vez simultaneamente. Então, ele não vai sair 23 segundos para o resultado do fósforo, 23 para o potássio, não. Ele já sai 23 segundos em todos os elementos que são analisados com aquele extrator. Então, no caso ali do fósforo, eu analiso 7 elementos por vez. Então, já sai 7 resultados em 23 segundos. Que massa. Aí, outro nutriente que a gente analisa é o boro, por exemplo. O boro é só ele. Então, 23 segundos para sair ele. Então, aí vai para cada nutriente, né? Você tem um tempo, mas você consegue avaliar juntos vários nutrientes também. Não, mas é impressionante, assim, você colocar essa amostra e ter o resultado, né, tão bem preciso e que vai orientar, como eu falei, né, investimentos. Num tempo desse, realmente é um equipamento, eu acho que foi transformador para concretizar, né, aquela ideia que foi a que originou, né, tudo.
E aí, esse é o pacote de análise que a gente mais faz hoje, que os produtores mais procuram também. Então, mas aí, né, falando mais da aplicação mesmo disso, é isso que vai dizer, ó, o seu solo precisa de mais pH, mais fertilizantes, né? E aí, fertilizantes eu estou falando de maneira geral mesmo. Tem que corrigir o solo para indicar para aquele produtor que ele, então, para ter uma colheita ou que a própria, vamos chamar assim, a plantação vingue, né? Ele precisa fazer algum tipo de trabalho de correção. E essa análise é que vai mostrar isso. Isso, vai dar uma base para ele, aí ele vai conversar com o agrônomo e o agrônomo vai fazer uma interpretação desse laudo. Legal. Hoje a gente tem um laudo que ele sai em forma de gráficos. Então ele já mostra se o cobre está mínimo, está no máximo, ou se ele está dentro do intervalo aceitável, né? Os outros elementos também, a mesma coisa. Só que assim, ali é para ter uma base. Mas quem vai dar o aval final é o agrônomo. Que é igual o hemograma, ele tem as faixas, né? Mínimo, adequado e acima, né? A mesma coisa o nosso. Ele tem essas faixas em forma de gráficos coloridos, né? Para poder o agricultor conseguir ver de uma forma mais fácil, né? Mas o agrônomo que dá o aval final. Que bom. Com esse tempo todo de segundos, né? Para os elementos, como você nos explicou, dá uma capacidade de fazer... se você recebesse toda a demanda que pudesse atender num dia... Quantas você poderia dar respostas? Uma média de 400 amostras por dia. Nossa, 400 por dia? Sim. É muita coisa. Ainda mais, né? Que agora a gente automatizou mais 2 etapas do processo. Então, quando a gente começou, a gente procurou o Bandes por causa desse equipamento e tinha o sonho de automatizar o restante da produção, né? Do laboratório. E aí, nesse último ano, foi início desse ano, né? Final do ano passado, início desse ano, a gente automatizou a etapa de pH e de matéria orgânica, leituras para ler, né? E aí, esses equipamentos também não requer mais mão de obra para ficar ali dispensando solução, anotando o resultado. Ele já dá o resultado automático e já passa para o sistema. Então, isso facilitou um pouco. Não, com certeza, sim. Isso que mostra, né, quando a inovação... né, aplicada, né, e incentivada com as linhas, né, corretas que existem no mercado e chega, inclusive, a um empreendedorismo como o seu, representado, obviamente, né, por tantas outras pessoas, mas que você também esteja representando aqui, né, Vanessa, acho que mostra como que o Espírito Santo tem uma visão tão estratégica de que isso sim leva ao desenvolvimento. E a gente está falando de um investimento em Jaguaré, né, numa região fora da área metropolitana, fora do nosso grande eixo industrial, mas que mostra toda essa capacidade do capixaba trazer inovação mesmo para uma área tão estratégica como a agricultura. E como que isso também movimentou no seu olhar, né? A questão de Jaguaré ter uma empresa como a de vocês, tão avançada. Autoestima, perceber que sim, a economia do município ela tem um potencial que não era só apenas plantar e colher, né, já que a gente falou do carro-chefe da agricultura. Que avanços você percebe que ter essa estrutura, né, Agrolands lá em Jaguaré traz também para a cidade? Eu vejo que a maioria das empresas, né, agrícolas que são parceiros, né, que atuam diretamente com a gente, né, eles falam muito que antes eles faziam poucas análises de folha, faziam mais análise de solo, mas também não era aquela quantidade, né, grande. Fazia uma ou outra e falavam assim, não, vamos seguir com essa daqui, né? Com um laboratório mais próximo, eles conseguem fazer uma quantidade maior de amostras, de análises, né? E aí ele consegue passar para o produtor em um tempo antes dele estar comprando os fertilizantes. Então, o produtor acaba economizando um pouco nessa compra. Então, muitos produtores também, né, chegam para a gente e falam assim, o laboratório aqui perto ajudou muito, porque agora eu não preciso coletar uma folha, sair daqui para ir em outro município levar, ou deixar de fazer. Então, eu consigo já ver, tá um problema na lavoura, antes de eu adubar, de eu comprar, eu já venho aqui, faço análise, espero uns 5 dias ou 10 dias, dependendo da análise, e já sai o resultado, e aí eu consigo ter um diagnóstico mais preciso. Que ótimo. Então, a gente recebe muito elogios nessa parte, né, das pessoas mais próximas ali do município, que eles estão mais envolvidos, né? Você falou uma coisa interessante, que talvez eu, pelo menos, percebi agora na palavra, então, da Vanessa, que é economia para o produtor baseado, então, no resultado do seu solo, né, ou das plantas, que eu vou até perguntar também melhor sobre isso. Mas olha só, como que esse investimento acarreta tantas outras repercussões na economia. Um produtor, quando ele compra em escala, né, ele compra bastante. Sim. Né? Uma compra errada é um prejuízo eminente.
a compra certa é aquele investimento, então, muito mais certeiro, baseado nesses resultados, então, né, Vanessa? Sim. Aí a gente tem muitas histórias, assim, que a gente até conversa bastante, né, com o produtor. Eles chegam pra gente, tem tantos anos que eu não aplico gesso, não aplico calcário, e o resultado da análise não deu o que eu preciso aplicar, e agora? Tá errado, eu vou ter que fazer o quê? Aí, não, você tem que ver a forma que você coletou e é isso. Vão refazer, então, de uma forma... outros pontos de coleta, né? Para você ter certeza do que você está fazendo. Aí ele vai lá, tem certeza, aí ele fala assim, não, é isso mesmo, eu ia comprar o calcário, ia gastar dinheiro à toa, não precisava. Então, acontece muito e dentro da nossa família mesmo a gente vê muitos casos assim. Que bom. Então, o exemplo acontece dentro de casa também. Dentro de casa também. Quando você falou aí da folha, né? O que analisa quando vocês levam as folhas para o laboratório? São os nutrientes também. Analisam. Da planta já Isso. Viva, é como se assim, né? Isso. É como se ele fosse analisar o que saiu do solo e que a planta conseguiu absorver. Então, você faz a adubação no solo e aí depois você vê na folha o que foi resolvido, né? Como que ela está, quais deficiências que ela tem. E aí você faz adubações também para parte aérea, né? Mas você consegue ver essa parte. Então não é nem o que ela está produzindo, a folha mesmo para saber a saúde da planta. Isso, né? a saúde dela. Que legal. Tem um termo que eu vi que vocês trabalham, né, inclusive no site de vocês, é análise nematológica. A nematológica é o quê? Nematóides é como se fosse um vírus. Ele ataca as raízes, né, da plantação. E aí tem nematóides para cada tipo de lavoura, para cada tipo de plantação. Tem nematóides que são agressivos para uma cultura, mas para outras eles não são, então eles nem atacam. Então, você analisa por meio de microscópio se tem ou não esse agressor, né, na sua planta. Muito legal. Aí você analisa no solo e na raiz. No solo e na raiz. Tem laboratórios que já estão analisando até no caule para ver se está chegando o nematóide no caule e nas folhas também. Mas aí são estudos que estão começando a ser feitos ainda. Gente, vocês dão um raio-x completo da plantação, Essa então? parte dá para fazer bem completa. Que legal, gente. A gente faz mais o solo e a raiz. Nunca ninguém pediu pra gente fazer no caule, né, para ver, não. E se chegar? Se chegar, a gente dá um jeito de fazer. Tudo que a pessoa pede, que a gente consegue fazer ali dentro, a gente busca conhecimento para estar colocando em prática. Que bom. Então, é uma chance então da gente conhecer. Olha o que está acontecendo no Espírito Santo com esse investimento, né? Com, obviamente, a ideia empreendedora da Vanessa e seus familiares, né? Seus sócios liderando, então, uma inovação tão importante aqui para o Espírito Santo, já reconhecida, como eu falei logo no começo aqui, né, do nosso podcast, tanto no estado até fora dele, em nível nacional. Isso também é um diferencial, esse trabalho que vocês realizam em Jaguaré, Vanessa? Outros laboratórios já a nível nacional já trabalham com o ICP, já tem muitos, né, para falar a verdade. No estado do Espírito Santo que ainda era um pouco defasado, mas tem bastantes laboratórios ainda que não utilizam ICP. Que bom. Mais um estado que tem tanto café, tanto mamão e tanta pimenta, né? Já era para... Já era para ter tido, né? E agora essa relevância aparece com vocês, né? Sim. Que bom. Quando você vê aqui a marca, né? Para a gente até entender o nome, de onde veio, para que os nossos telespectadores, ouvintes saibam também sobre a inspiração de AgroLentes. AgroLentes, a gente pensou em alguma coisa voltada à agricultura, do agro, Lentes de terra e o ES, né, do Espírito Santo, porque a gente gostaria de deixar a nossa marca, né, a marca do nosso estado, registrada de alguma forma. Que legal. E aí na parte superior dela tem o Erlenmeyer, que é uma vidraria que a gente utiliza dentro do laboratório e cheio de solo, né, com uma plantinha sendo cultivada. Que bom. Acho que mostra muito, né, do que a empresa quer transmitir, obviamente, né, aos clientes e que tudo que ela pode apresentar, né? Muito legal. Demorou a chegar nesse nome? Por exemplo, o empreendimento você falou que surgiu, né, de dores e dúvidas, né? Mas para ter o nome, para botar então aquilo para acontecer? O nome foi bem rápido, para falar a verdade. Foi assim, hoje a gente tinha que descobrir o nome de um dia para o outro. Então a gente falou assim, não, vamos pensar nos nomes. Aí sentamos, vamos esse daqui? Não, esse não. Então é esse aqui. A gente quer alguma coisa do Espírito Santo, agro e terra. Então vamos juntar tudo e fazer um nome. Que bom, me juntou bem mesmo. Juntou. E aí a gente pediu uma pessoa para fazer o marketing, né?
E a primeira opção que ele deu pra gente, a gente acabou aceitando. Excelente, parabéns mesmo. Vamos voltar nesse ponto, então, até para explicar muitas pessoas que podem ter dúvidas, né? Nossa, mas eles tinham uma ideia muito boa, chegaram no Bundes e conseguiram rápido. Como é que foi isso, né? E até assim, perguntar, vocês já sabiam que o Bundes podia ser esse parceiro? Descobriram isso e foram tirar dúvidas? Como é que foi o trabalho, então, até, obviamente, sair o que vocês precisavam, né, de linha, aquilo chegar a vocês e depois se teve acompanhamento? Burocrático, não? Como é que foi esse caminho? Foram amigos nossos de Jaguaré, que eles são consultores, né? Na parte rural, para produtores, eles fazem essa parte de financiamento para produtor rural. E aí eles comentaram, o Bundes, eu acho que tem umas linhas que ajudam vocês. E aí foi a hora que a gente falou assim, não, então vamos procurar. Aí a gente conversou com o Ricardo na época. E aí ele foi dando umas ideias, ele falou assim, não, escreve o projeto, porque na época eu não tinha nenhuma página escrita. Aí eu comecei a escrever, mandei para ele. Né? Aí ele fez uma reunião com a gente, né? E essa reunião, ele falou assim, não, você tem a ideia, mas você não tem no papel. Só a ideia não vai ajudar, mas tá muito boa a ideia. Aí ele falou assim, você tem ela toda desenhada, você tem início, meio e fim, você tem onde você vai comprar cada coisa, você já sabe tudo isso, mas não tá no papel. Aí a gente colocou no papel, conversou com eles, aí ele falou assim, não, então agora a sua linha se enquadra na FINEP. E aí a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Então agora você vai reescrever tudo de novo com a forma o formato da FINEP. Porque a gente escreveu no formato do Bundes, aí tinha que mudar tudo. E foi a gente mesmo que escreveu esse projeto. A gente teve ajuda com a parte de plano de negócio, pesquisa de mercado, né? E com base nesses documentos a gente escreveu o projeto para o Bundes. E depois que houve, então, o sinal positivo... Aí depois disso, aí ele falou assim, demora uma média de uns 3 meses. Aí eu falei assim, eu posso comprar os maquinários? É garantia? Aí ele falou assim, porque vem dos Estados Unidos, nossos maquinários não são daqui, né? Então ia demorar essa parte de importação e tudo mais, né? Sim. E aí eu tinha um medo, né, de atrasar muito. Aí ele falou assim, não, pode comprar, pode dar o start. Aí a gente deu o start... Já tinha comprado algumas outras coisas mais simples, né? Mas esse era um pouco mais complicado, né? A gente tomar uma decisão sem ter um investimento maior, né? E aí a gente pegou e falou, não, vamos dar o start. E aí foi fazendo um acompanhamento. Inclusive, quando chegou o equipamento mesmo, não tinha saído ainda a parte do Bundes para poder pagar ele. Mas a gente tinha um prazo, né, com a empresa. E aí deu tudo certo. Excelente. Obviamente, muito certo que a gente está conversando aqui hoje, mas quando você fala sobre esse seu trajetório, obviamente bem resumido, né? A gente pode indicar caminhos para você, né? Você também que está nos acompanhando, que a procura acontece via os consultores, né? Os canais do Bundes que também são digitais, para que você, então, inicie essa conversa. A orientação não falta, né? Pelo que eu entendi. Não falta. Até pelo perfil de diferentes, né, regiões do estado, mas também de diferentes negócios. Pelo visto, cada uma vai ter o seu direcionamento mais eficaz para você, então, ter esse resultado, como a gente está falando tão bem hoje aqui também, né? E aí a gente teve essa primeira linha com eles, né? Que foi a linha base da FINEP. E aí depois a gente conseguiu o FINEP NovaCred, que aí foi onde a gente comprou mais 2 máquinas automatizadas nesse ano, que foi a de leitura de pH e a de matéria orgânica. Que bom. E aí agora a gente já conseguiu expandir um pouquinho por conta própria, né? E está comprando uma outra máquina automática para poder fazer uma parte de transferir as amostras dos copos, né, de análises para os tubos de leitura no ICP. Porque isso era feito manual. Tá. Nossa, então tá ficando bem automatizada, né? A linha essa de parte vocês. Final de análise está praticamente toda automatizada. Que excelente. Para ficar 100%, a gente só precisa da mesa que cachimba as amostras, que é um pensamento futuro já. Já está mapeado, então. Já está mapeado. Legal. Nossa, isso que é bom, né? Acho que é justamente isso, Vanessa, que mostra como que o empenho, né, do empreendedor, obviamente colhendo frutos durante o caminho, né, vai alimentando o mapeamento, o planejamento estratégico revisado ou reformado ou revisitado para que, né, o objetivo ou o propósito, né, no caso de vocês trazendo aqui a história da AgroLens, mostra a inspiração que você também pode ter, inclusive, através de uma conversa como essa, né? Então, chega a ser inspiradora independente de qualquer área, né? A gente está aqui falando, então, com a Vanessa, mas pense na sua área, na sua estrutura. Hoje pode ser pequena, mas com um incentivo correto, ela vai aumentando, crescendo. Não se chega a toda essa automatização de uma vez, até porque você tem que conhecer também a clientela que vai ter, a área que vai atuar, né, Vanessa? Acho que no caminho a gente tem muito aprendizado, né, também. Sim. A gente tem
3 anos de empresa, vamos falar assim, né? E aí, nesses 3 anos, a gente vê mudanças muito drásticas, assim, do início até agora, né? Então, a gente ficou 1 ano com o CNPJ aberto, só fazendo a parte de planejamento. E aí, depois que iniciou o primeiro ano, a gente fez um atendimento mais local. A gente atendeu mais o pessoal da cidade, não fez divulgação, marketing, nada. Então, quem vinha era no boca a boca. Então, o primeiro ano foi mais para a gente conhecer também o público. Aí, o segundo ano, não. A gente já expandiu e já começou a falar assim, não, agora a gente tem que buscar novas máquinas, novas etapas. Sim. E aí, se você ir procurando, você consegue, né? E com essas ajudas que a gente teve dos parceiros, isso é muito bom. Porque eles incentivam também, né? Eles conversam com você, te dão dicas. Não, melhora isso, procura isso, que vai te ajudar. Excelente. Não é só o crédito. Tem todo um por trás ali, uma ajuda, né? Para poder fazer e ir para frente. E um cuidado também de estar perguntando como que tá precisando de alguma coisa. Então, eles sempre têm, né? Sempre mandam uma mensagenzinha, pergunta como que tá. Que legal. Tem um ponto aí, acho, nas suas palavras agora, né? Tiram o medo de muitas pessoas, que se eu fizer um financiamento, né? Pensando de maneira geral, nossa, vai ficar me cobrando? E só vai ficar só cobrar, né? Então, não, né? É um acompanhamento próximo, até pela questão de você... Durante, obviamente, a implantação, vamos chamar desse maquinário, a gente poderia ter tido outras demandas. Vocês tiveram outras demandas também, obviamente, para cumprir e contratos a cumprir também, obviamente. Ou seja, não era só a cobrança, era saber, tá tudo ok? Sim. Se precisa de algum, né, complemento, alguma ajuda, alguma orientação, isso não faltou. Não, eles visitavam a gente de vez em quando, mandavam uma mensagem. Os eventos que tem, eles sempre convidam a gente para estar indo. Ah, que excelente. Conversa. E os clientes, os produtores que vocês já atenderam, chegou já até você, ou a equipe, né? Essa qualidade aumentada do que eles produzem e plantam, graças aos resultados que vocês tão rapidamente já apresentam? Eles não falam diretamente assim, a análise de vocês fez eu produzir mais. Mas eles falam que ajudou muito porque agora eles conseguem ter um acompanhamento mais próximo, que eles não tinham esse acompanhamento. Então, às vezes fazia uma análise por ano, agora eles conseguem fazer 2, às vezes 3. Então, ele consegue dividir mais a adubação, fazer de uma forma mais correta, né? Ah, legal, muito bem. Obviamente com um produto de mais qualidade também, né? A gente sempre recebe muitos elogios e agradecimentos, né? Por ter aberto o laboratório. Tem pessoas que agradecem por a gente ter aberto. Imagino, com certeza. Porque da distância, né, e tudo mais, aí eles fazem, não, é muito bom estar aqui próximo da gente. E obviamente sabendo, né, que tem a estrutura física, né, de vocês, não é assim, a amostra saiu de avião, de ônibus, de carro, enfim, de onde vai chegar lá no laboratório. Como é que chega lá para voltar? E será que, né, tá tudo realmente certinho? Então, acho que, inclusive, com a agilidade que você já mostrou que é um valor, né, da AgroLens, e a agilidade no resultado mostra também uma preocupação muito importante para esse cliente, esse produtor ter respostas, né? Sim, e a gente fez uma área bem moderna. A gente colocou uma parte de vidros na frente do laboratório, onde o produtor ele consegue chegar, visualizar o processo acontecendo. Ah, que bom. Então, não é uma coisa às escondidas. Então, você vê, às vezes vai uma criança lá e fica olhando, você vê que está encantada, olhando as máquinas funcionando, as pessoas fazendo as análises, né? Um produtor mesmo, às vezes mais idoso, aí eles acabam olhando e falam, nossa, eu nunca tinha visto, é legal. Então, a gente tem essa proximidade também que eles conseguem estar visualizando, né? Excelente. Eu acho inovador, para mim já é inovador tudo isso. E aí, até observando você conversando aqui, já veio me ocorrendo também a questão de que, tipo, a inovação, ela não é apenas do equipamento, né? De ter um processador de todas as amostras, né? De ter aquele equipamento mais moderno e mais rápido. Mas a influência disso também num ambiente em que a gente tem cada vez mais sido falada tecnologia para melhorar a produtividade no sentido da sustentabilidade. Sim. Né? E pelo menos eu vou tentar saber se essa linha realmente existe pelo seu pensamento. O seu sim já me deixa mais tranquilo, mas é justamente se essa leitura é cada vez mais potente. Se eu tenho, né, uma análise mais concreta e direcionada para aquela dor, vamos chamar assim. Sim, porque quando você deixa de fazer análise e aplica o fertilizante, você pode jogar em excesso. Então, a questão da sustentabilidade está diretamente aí. Você jogou um adubo em excesso, você poderia ter jogado uma quantidade menor fazendo a análise. Então, você tem que ter todo esse cuidado com o solo, né?
Sustentabilidade está aí mesmo. Até porque, por exemplo, você deve entender melhor, né? Se bota em excesso e dependendo do local e do manejo, aquilo pode cair num curso d'água, né? Arrastado, como se fala, né? Sim. Carreado, né? E aí cai num curso d'água, aquela água já fica com menos qualidade por causa, né, da concentração, dependendo do produto. Enfim, se pensar num ciclo tão grande assim, quantos produtores a gente tem, olha o impacto direto disso, né? Não é só financeiro, mas é também no meio ambiente. É aí que mora a sustentabilidade, Sim. né? Que bom. Acho que é transformador mesmo que vocês estão apresentando, hein? É uma ideia muito interessante. Os produtores gostam bastante dessa parte, principalmente quando entregam um resultado mais rápido, eles conseguem fazer mais análises, né, ao longo do ano. A gente deu exemplo aqui porque você citou, e eu fiquei nele também, né? No café, mamão e pimenta. Mas qualquer plantação, qualquer produto agrícola pode ser beneficiado pelos produtos da AgroLentes? A gente atende qualquer amostra, para eucalipto, para Mata Atlântica já atendemos também. Olha que excelente. Então, assim, análise de solo você pode fazer para qualquer cultura. Que bom. Tem uma questão, acho que realmente isso, né, é sempre um capixabismo falar disso, né? Todo estado pode procurar vocês? Pode. Todo? Não só ali norte, noroeste, não. Então, todo. Sul, Serrana, própria Grande Vitória. A gente recebe amostras por correios também. Por correios também? Tem uma quantidade de amostras que a gente faz, o pagamento do frete, né, por correios. Então, vem a amostra do Brasil. Então, o agronegócio capixaba todo pode procurar AgroLentes. Pode. Que bom. Tem uma questão, como o nosso podcast chama, né? Cidades ontem, hoje, amanhã, vocês estão com uma transformação potente em Jaguaré, né? Há pouco tempo, como eu disse, mas intensa. Sim. Bem intensa, inclusive. Já se torna uma referência não só para os negócios, mas por tudo que vai levando junto, obviamente, pela extensão do trabalho de vocês. A cidade ontem não tinha isso. Né? Como a gente começou falando. E aí hoje já há essa transformação. Você entende a referência de colocar Jaguaré para todo o Espírito Santo, como eu acabei de perguntar, que pode ser esse momento de influência de vocês nesse mercado, como esse expoente inovador? Jaguaré inovadora? Eu acredito que sim. Porque a cidade ela tem crescido bastante, principalmente nessa área agrícola. E aí um laboratório dentro da cidade, ele faz uma diferença muito grande para o município. Com certeza, que bom. E o amanhã? Quando a gente pensa nessas projeções, você falou que precisa já de alguns equipamentos mapeados, né? A mesa, como é que é o nome? É a mesa para cachimbar as amostras, que você pega uma quantidade de amostras que veio do produtor para fazer cada extrato, né? Para fazer as leituras finais e ler cada nutriente. Então, são quantidades determinadas para cada extrato. Então, tem uma mesa automática que faz isso e a nossa meta é ter ela em breve. E apresentar isso também dentro do portfólio. E atender outras regiões também, né? Porque hoje a gente atende principalmente a região norte e sul da Bahia. Norte do Espírito Santo, né? E sul da Bahia. Mas a gente atende outros estados, mas não é naquela quantidade tão expressiva. Entendido. Bem, mas se a gente fala ainda mais, né? Mesmo que você tenha mapeado essa questão, né, desse equipamento, os rumos que a empresa já aponta é para uma referência mesmo, como você falou, né? O nosso sonho é expandir a empresa para ser referência nacional. Quantas pessoas fazem parte das equipes da AgroLentes? Hoje nós estamos em 10 pessoas. 10? Que fazem um trabalho potente, né? Enorme. Sim. Obviamente automatizado, né? Por isso que tem tamanha capacidade, né? Para poder apresentar o mercado. A gente começou com 2 pessoas. 3, na verdade. 3 pessoas. Você? 2, eu, ele e o estagiário. Quem é ele que está aqui? O Exídio. Desculpa. Exídio está vendo os nossos bastidores. Aqui, né? Desculpa. Não, tranquilo. E aí tinha um estagiário também no começo. Tinha um estagiário no início. Aí era nós 3. E as nossas famílias por trás ajudando muito, sim. né? Porque a gente teve muito apoio deles desde para colocar uma lajota até na parte final de instalar um equipamento, a parte elétrica, tudo. A gente teve muita ajuda. Você falou mesmo da família, né? Desde o início, que eles também têm essa história, né? Com a agricultura. Sim. E como é que foi eles acompanhando isso com vocês, né? Informações, obviamente, que chegaram também novas para eles, né? Novas as informações para eles também. Como é que foi essa vivência? Acho que conectar também a família com todo esse potencial. Eles abraçaram juntos. Quando a gente tinha uma dificuldade que chorava, todo mundo chorava junto. Imagino. Quando estava feliz, todo mundo junto. Então, assim, cada coisa que a gente ia fazer, cada etapa, a gente conversava bastante com eles, né? Para perguntar a opinião. A gente nunca tomava uma decisão assim, vamos comprar isso aqui. Não. E aí? A gente tá pensando em comprar isso? O que vocês acham? Aí hoje que a gente acaba comprando uma coisinha ou outra, né?
sem ter muito esse contato, mas no início a gente sempre comunicava bastante e tinha esse apoio por trás e continua tendo até hoje, né? Que bom. De todas as formas a gente tem esse apoio, graças a Deus. Excelente. E empreender no interior do Espírito Santo, Vanessa? Você acha que foi um dificultador, não, por exemplo, nessa questão de regiões, né? O interior fora da Grande Vitória, você sentiu barreiras ou realmente tudo que a gente falou, né, do acesso fácil a informações, a uma linha de crédito, realmente isso não foi realmente um obstáculo? Eu acho que por ser o interior não foi um obstáculo em si, pelo menos na área que a gente está atuando, porque lá é uma área totalmente agrícola, então a gente casou o local, né? Uhum. Agora, assim, a gente teve muitas dificuldades porque a gente nunca tinha feito um empreendimento. Então, tudo foi novo. A gente teve que aprender junto muitas coisas, do básico até o avançado. Então, a gente tem um conhecimento por trás das análises, mas empreender não é fácil. Sim. Então, você tem que saber onde você pode ir, até que passo você pode dar. Então, tem todo esse cuidado mesmo. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade de empreender não foi nem a região. Uhum. Foi o básico mesmo de iniciar Qualquer a empresa. empreendedor, né? Passaria por dúvidas, né? Ansiedades, mas também realizações assim, né? Sim. Muito bom. Para você na sua área, até pela sua formação, como é que é também falar que o conhecimento científico está ligado ao futuro do agronegócio do Espírito Santo? Eu acho que faz muita diferença, principalmente quando você olha um laudo de análise de solo e você tem uma ideia do resultado ali, você olha assim e fala assim, não, esse resultado eu tenho certeza que ele está certo, porque a gente tem um conhecimento por trás e a gente sabe como ele é feito, né? Então, essa parte é importante para ajudar, né? Interpretar, falar que o resultado está correto, ter confiabilidade. Que bom, é isso mesmo. Acho que você podia, inclusive, como o nosso tempo vai se esgotando, também utilizar o nosso espaço aqui para deixar um recado para os empreendedores, mas também para os empresários, né? Conhecerem que o Espírito Santo é inovador, Jaguaré é inovadora e tem um produto que está fazendo tanta diferença, né? O trabalho de vocês como produto, mas os resultados que vocês apresentam, fazendo todo um caminho muito mais inovador e potente para o nosso agro. Que recado é esse? Eu digo pela gente, né? A gente começou a empresa em meio a uma pandemia. Então, todo mundo estava com medo de fazer qualquer coisa em plena pandemia. E a gente falou assim, não, nós vamos fazer, vamos sair da onde a gente está. Eu estava em São Carlos, como eu falei, né? O Exídio estava em Salvador. E aí, dali, a gente falou assim, não, vamos voltar todo mundo para Jaguaré e vamos fazer essa empresa. E aí, começamos em meio à pandemia e ter um planejamento. Então, você tem que planejar cada etapa que você vai fazer. Você não pode, eu vou comprar tal coisa. Mas tá, você vai comprar, você vai fazer o que com isso? O que isso vai te ajudar? Vai só te beneficiar em uma parte do processo? Vai te beneficiar em mais? Tem quais as vantagens, quais as desvantagens? Então, tem que ter todo esse cuidado. Então, empreender, assim, você não pode ter medo. Você tem que saber planejar cada etapa para ter sucesso. Que bom. Excelente recado mesmo. Vanessa, queria agradecer muito a sua presença aqui para contar da sua história, vindo de Jaguaré até o nosso momento do podcast Cidades Ontem, Hoje e Amanhã, e que seja muito mais frutífero de tudo que a gente conversou aqui, para seguir, inclusive, acompanhando vocês nessa evolução, que está levando evolução para o nosso agro também. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. A gente agradece muito a oportunidade, né, de ter vindo aqui e trazer um pouquinho tanto da nossa empresa quanto do nosso município, né? Excelente, que bom. Muito bom. Obrigada. A gente que agradece, obviamente, o carinho. E Vanessa Dalbó, então, com a gente, representando a AgroLands aqui no nosso podcast, deixou lições importantíssimas. E, além de tudo, conhecendo também a aplicação do Bandes nessa transformação do Espírito Santo de uma maneira tão estratégica e inovadora como conhecemos aqui hoje. Agradecemos também a você pelo seu acompanhamento com o nosso conteúdo. Obrigado. Não deixe de seguir o link de outras conversas que já tivemos por aqui também para você ficar ainda mais acompanhante, né, ou acompanhando o desenvolvimento do Espírito Santo. Até o próximo encontro, então. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo.